No ar, mais uma edição do programa Palavras de Vida Eterna. Apresentação, comunicação, conferencista judaico-apostólico Hugo Silva. Queridos ouvintes, neste momento nós estaremos ouvindo a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é alimento para as nossas almas. A Palavra de Deus, ela alimenta também o nosso espírito. A Palavra de Deus, ela é viva, ela dá vida, porque ela é viva. É momento de ouvirmos a voz de Deus. A palavra do eterno Deus, registrado na Escritura Sagrada, na Bíblia, o livro de João, o capítulo 10, diz desta forma e também desta maneira, no verso 11, diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Verso 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Verso 13. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Verso 14. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Todos os que estão me ouvindo agora, senhoras e senhores, neste momento Deus, ele escolheu para falar ao coração e à mente de todos vocês. Todos os que estão me ouvindo agora devem saber de uma verdade. A primeira verdade é que Yeshua Jesus, ele te ama, a tal ponto de dar a vida dele por você, como ele deu. Levante a sua cabeça. Existe alguém maior do que eu e você? O Filho de Deus, Yahushua Hamashia, Yeshua Hamashia, Jesus, o nosso Messias, habitava acima das estrelas, do sol, da lua, e um dia ele escolheu deixar a glória, o lugar mais glorioso do universo, o céu dos céus, à direita do Deus Todo-Poderoso, o Pai das luzes, Yahvé, deixar o seu trono de glória no céu ao lado do Pai, para vir aqui na terra, sofrer por mim e por você, na mão do sistema religioso que servia a Satanás naquela época, quando ele veio. Sim, quem matou Yeshua Jesus não foram os romanos. Não. Quem matou Yeshua Jesus foi o sistema religioso mercenário daquela época. O sistema religioso de bodes. O sistema religioso maligno, criminoso, que fazia da casa de oração um esconderijo de ladrões, de manipuladores e todo o tipo de crimes. Foi esse sistema religioso que clamou para Pilatos crucificar Yeshua Jesus e matá-lo no Calvário crucificado, e soltar o ladrão, e soltar
soltar Barrabás, soltar o ladrão, o assassino, o criminoso Barrabás. Foram os líderes religiosos, foram os sacerdotes, os escribas, foram os doutores da lei que pagaram para vagabundos e tranqueiras fazer barulho no meio do povo, clamando pela crucifixão de Yeshua Jesus, porque Yeshua Jesus, ele entrou na casa de oração, o templo religioso da época, e destruiu aquele local. Destruiu todo aquele sistema que estava sendo comandado pela elite religiosa. Os sacerdotes, os escribas, os doutores, os levitas, todos mercenários, cães gulosos, criminosos, ladrões, como ele mesmo falou. Em um determinado momento, ele entra naquela casa de oração e diz: este local é para ser chamado casa de oração ao meu Pai. Mas vocês, sacerdotes, líderes religiosos, doutores da lei, levitas, escribas, têm feito deste local religioso um covil. Covil é uma palavra antiga para esconderijo. Esconderijo. Yeshua Jesus disse: vocês estão fazendo da casa de oração do meu Pai um covil, um esconderijo de ladrões, salteadores que arrancam as coisas das pessoas à força. Isso é um salteador. E ele destruiu todo o comércio que havia naquela casa de oração. Imagine os líderes religiosos, imagine os sacerdotes, os doutores da lei, os escribas, todos ficaram alvoroçados, ficaram doidos, ficaram loucos. E então, sabe o que aconteceu? O sistema religioso, nos dias de hoje, seria como os pastores, os bispos, os apóstolos, os missionários se juntarem para perseguir Yeshua Jesus. Eles se juntaram e disseram: olha, este homem está nos causando prejuízos financeiros. Este homem, Yeshua Jesus, está provocando prejuízos financeiros no nosso sistema religioso que nós comandamos. Temos que matar este homem. Temos que acabar com este homem, porque ele condena o nosso sistema religioso dentro do templo de Salomão. Aqui dentro do templo religioso, aonde nós ganhamos o nosso dinheiro, acumulamos, tiramos a nossa renda milionária das custas dos ignorantes que vêm aqui. Temos que imediatamente acabar com esse cidadão. Queridos, entenda uma coisa: o sistema religioso da época de Yeshua Jesus matou ele. Satanás usou o sistema religioso da época de Yeshua Jesus para matá-lo. Usou os sacerdotes, usou os escribas, usou os levitas, os doutores da lei para persegui-lo e matá-lo. Foram os sacerdotes religiosos do sistema religioso da época de Yeshua Jesus que fizeram Pilatos, obrigaram os romanos a matar e crucificar Yeshua Jesus e soltar os ladrões.
mataram o inocente, perseguiram o inocente, o justo e o fiel, e mataram o Filho de Deus para defender ladrões, para defender e soltar Barrabás. Esse foi o grito da multidão, influenciada pelos sacerdotes, doutores da lei e escribas. Era eles que estavam comandando por trás o motim, a multidão, incitando a multidão contra Yeshua Jesus. Satanás, Lucifer, influenciando a mente desses líderes religiosos, sacerdotes, os doutores da lei, os escribas, os levitas, para incitar a multidão, coordenando todas as movimentações, os protestos da multidão para Roma matar Yeshua Jesus e soltar o ladrão. Queridos, o sistema religioso da época de Yeshua Jesus estava corrompido, podre. Era um sistema religioso comandado por homens. Eles usavam os escritos da Bíblia para obter lucro, status, respeito entre a multidão. Mas eles não praticavam. Era só o exterior, mas por dentro estavam podres. Era um sistema religioso mercenário, um sistema religioso de ladrões e salteadores. Imagina 2000 anos depois. Imagina o sistema religioso que usa a Bíblia 2000 anos depois. O sistema religioso da época de Yeshua Jesus perseguiu Jesus, torturou Jesus, Yeshua Mashiach, e matou ele crucificado. Obrigou Roma a matar ele, dizendo: se você não matar ele, você não é amigo de César. Yeshua Jesus, ele disse sobre a missão dele na terra, que era ser rei. Ele disse: para isso vim ao mundo, e para isso nasci, para ser rei. Perguntaram para ele: és tu o rei dos judeus? Ele disse: para isso vim ao mundo, e para isso nasci. Então, do sistema religioso maligno, pegaram esta palavra dele e disseram: nós só temos um rei, que é Roma. Só temos um rei que é Roma. Só temos um rei que é César, que era o rei romano. Mate este homem. Mate este homem. Foi o que os sacerdotes, os líderes do sistema religioso, os escribas, os doutores da lei e os levitas fizeram a multidão clamar para Pilatos, Pôncio Pilatos, ok? E hoje, 2000 anos depois, o sistema religioso continua crucificando Yeshua Jesus. O sistema religioso, os líderes religiosos continuam incitando as multidões das igrejas a crucificar, a matar Yeshua Jesus. Como assim? É simples. Yeshua Jesus deixa claro no livro de Mateus, capítulo 25, verso 32 ao 46. Quando vocês servem aos meus pequeninos irmãos, vocês estão servindo a mim. Quando vocês dão de comer, beber, vestir, morar e saúde para meus pequeninos irmãos, vocês estão servindo a mim. Os líderes religiosos hoje, o que eles fazem? Eles ensinam a multidão, incitam a multidão a crucificar Yeshua Jesus. Como? Eles incitam a multidão das igrejas a crucificar, matar, desprezar Yeshua Jesus, quando eles dizem que a multidão deve ofertar e dizimar no cofre da igreja. Para o líder da congregação, o cão guloso da congregação,
tirar o salário dele para pagar o cachê do pregador mercenário que veio pregar na festividade, na campanha, para pagar o cachê do cantor gospel mercenário que vem cantar na festividade, na campanha, e pegar o resto do dinheiro, do dízimo e a oferta, e enviar para a sede, porque lá, na sede estadual, nacional, regional, tem um cão guloso maior que tem que ganhar de 10 a 50 mil reais de salário, ok? E quando a palavra de Deus é bem clara, em Deuteronômio, capítulo 14, verso 28 e 29, que é para pegarmos os nossos dízimos e socorrer o órfão, a viúva e o estrangeiro. Órfão, viúva e estrangeiro, para que Deus nos abençoe em todas as obras das nossas mãos. Por quê? Quando não fazemos isso, quando o necessitado não come, quando o nosso dízimo não é gasto com o necessitado, quando o necessitado não come dele, nós jamais seremos abençoados por Deus em todas as obras das nossas mãos, nem o devorador será repreendido, nem as janelas dos céus se abrirão para nós. Pegue a sua Bíblia agora e leia. Você está sendo enganado. Você está sendo passado para trás há muito tempo. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Faça o que Deus ordena e condene o que esses homens ensinam, porque eles estão ensinando errado, são anátemas, são malditos e estão fazendo você também ser um maldito, amaldiçoado por Deus, ao invés de abençoado, porque quem ensina errado a Escritura é anátema, é maldito, e quem pratica aquele ensino errado também é anátema e maldito, amaldiçoado por Deus, porque está fazendo errado, está sendo enganado, manipulado para praticar a doutrina, os ensinamentos errado. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 4, o verso 34 e 35, é bem claro ao nos dizer o que era feito com o dízimo e oferta depositado aos pés dos apóstolos. Os apóstolos, os verdadeiros homens de Deus, que devem ser exemplo para todo homem de Deus. Preste muita atenção, aprenda uma coisa: líderes religiosos que não copiam, não fazem o que os apóstolos faziam, não administram as congregações como os apóstolos administravam, são falsos profetas, são cães gulosos, são esses mercenários que nós acabamos de ler em João, capítulo 10, verso 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Você conhece o mercenário quando ele não cuida das ovelhas espiritualmente, ensinando a doutrina, ensinando as leis, os mandamentos, os juízos, os estatutos de Deus, a moral, a modéstia, o pudor, o respeito para a santificação da alma e do corpo físico, sem a qual ninguém verá Deus. E quando não cuidam das ovelhas, ensinando e praticando o amor a elas e às outras ovelhas. Não ensinam as ovelhas a praticar o amor entre as ovelhas, o amor e a caridade, e não
usam de amor com as ovelhas, não cuidam das ovelhas. Eles não têm cuidado das ovelhas. Vamos ler novamente, para ficar bem claro. João 10, 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. É isso que está acontecendo. Você conhece o mercenário quando você vê ele cuidando só dele. O salário dele, o carrão, a casona, viagens para Israel, turismo todo mês quase, falando das coisas que ele tem, que ele recebeu, e deixando as ovelhas sem cuidado nenhum, enganando as ovelhas, mentindo, distorcendo, para manter o status e o luxo que o sistema religioso proporciona para ele. Sim, é muito fácil conhecer a árvore, é pelos frutos. É muito fácil saber que fruto gera uma árvore e que a árvore gera frutos. É pelos frutos. Você olha para uma árvore, se tiver maçã, a árvore é de maçã. Você olha para uma árvore, se tiver acerola, a árvore é de acerola. É pelos frutos que nós conhecemos. E esse sistema religioso tem frutificado ganância. Nós olhamos para os líderes do sistema religioso, falam bonito, pregam bonito, emocionam, fazem barulho, reteté, pulam, rodopeia, pega fogo. Tem conhecimento, a exegese, a hermenêutica, a história, mas os frutos deles são frutos de mercenários, porque você pega eles quando eles não cuidam das ovelhas. Eles não cuidam. Eles cuidam deles próprios, do status, da vida pessoal, fazendo uso do evangelho, das escrituras, do conhecimento e até mesmo dos dons, de expulsar demônios, curar enfermos, limpar leprosos e ressuscitar os mortos. Só que eles não dão de graça. E de graça receberam e a preço e custo alto eles passam para frente. É aqui que você pega o mercenário, em João, capítulo 10, verso 13. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Você reconhece o mercenário quando ele foge de dar de comer, beber, vestir e morar para as ovelhas da igreja. Todos os homens que se dizem líderes religiosos, que não seguem a doutrina dos apóstolos, são apóstatas, são mercenários, porque os apóstolos cuidavam de todas as ovelhas da congregação da igreja judaico-apostólica. Abra sua Bíblia, leia com atenção Atos, capítulo 4, verso 34 e 35. E depositavam aos pés dos apóstolos os dízimos e as ofertas de todas as coisas que eles vendiam. E o que os apóstolos faziam? O que os apóstolos faziam? Os apóstolos, como são anjos de Deus, eles representavam o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas e cuida das ovelhas dele. Você lerá que eles pegavam tudo que era depositado aos pés deles e repartiam com todos os necessitados da igreja.
todos os necessitados eram socorridos, de forma que não havia entre eles necessitado algum. Olhe para o lado das pessoas que estão ao seu lado na sua igreja e veja a quantidade exorbitante, enorme de pessoas necessitadas. Sabe por quê? Porque os mercenários não têm cuidado das ovelhas. João, capítulo 10, verso 13. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eles não cuidam das ovelhas, só cuidam deles e da elite religiosa. Quem é a elite? É os pastores, líderes da congregação, os pregadores itinerantes. Os mais conhecidos são o de Camboriú, aquela fábrica de mercenários da última hora, fabricam pregadores mercenários, fabricam. Eles pregam lá, gravam um DVD e saem pelo Brasil e pelo mundo, cobrando de R$2.000 a R$30.000 por 1 hora de pregação da Bíblia. Conhecimento, hermenêutica, pula-pula, emoção e história. Por isso que o juízo de Deus está caindo lá naquele congresso, naquela organização, fábrica de mercenários da última hora. Fábrica, faça a sua escolha. O bom pastor ou mercenário? Faça a sua escolha. Ou você fica do lado do bom pastor, condena o sistema religioso atual mercenário que usa Yeshua Jesus para ganhar dinheiro, para vender CD, DVDs, para pagar cachê de pregadores mercenários da última hora nos congressos, nas vigílias, nas festividades, nas campanhas, que arrecadam o dízimo e oferta do povo e desvia para pagar cantor mercenário de 5.000 a 50 até R$180.000, ok? Ou você fica do lado desse sistema religioso mamônico que adora o dinheiro, esse sistema religioso leviano, levita não, leviano, abominável, maldito, como está em Mateus 25, verso 32 ao 46. Bodes receberão esta sentença de Yeshua Jesus no último dia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me deram de beber, estive nu, não me vestistes, estive estrangeiro, desabrigado, e não me abrigaste, nem me recolheu e acolheu, estive doente, e não cuidastes de mim. Inferno, malditos, usaram meu nome, usaram a Bíblia para vender CDs, DVDs, para cobrar de R$2.000 a R$30.000 para pregar nos congressos, festividades, campanhas, para cantar, para pagar salários gordos para os líderes desses locais religiosos. E não socorria, não estendia a mão para o necessitado, para o pobre, para o carente, para o com fome, com sede, com frio, para o desabrigado, com aluguel atrasado, com água atrasado, sem roupa, sem sapato. Não, era só a elite, era só os pregadores mercenários, os cantores mercenários, os líderes, cães gulosos, máfia,
crime organizado que se beneficiavam do dízimo, roubavam o dízimo para eles, quando eu mandei dar de comer, beber, vestir e morar e saúde para todos os meus irmãozinhos e irmãzinhas, porque quando vocês fazem e servem eles, estão servindo a mim. Vocês nunca me serviram sistema religioso de bodes. Vocês serviam os grandões, os cantores, os pregadores e os líderes religiosos, mercenários, cães gulosos. A mim vocês nunca serviram, porque para servir a mim, eu disse, serve o meu irmão e irmã necessitado. Nunca serviu a Yeshua Jesus esse sistema religioso. Nunca serviu. Porque Yeshua Jesus deixa claro em Mateus 25, verso 32 ao 46. Quando vocês servem esses pequeninos irmãos, vocês servem a mim. A sua empresa religiosa serve os irmãozinhos de Yeshua Jesus necessitado com o dízimo e oferta. Se não serve, está servindo Satanás, está servindo o homem, a doutrinas de demônios, e você está sendo cúmplice e será condenado e será sentenciado junto com esse bando de bodes. Como está em Mateus 25, 32 ao 46. A parábola dos bodes e das ovelhas. Os bodes à esquerda, as ovelhas à direita. As ovelhas ouvirão: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Porque eu, Yeshua Jesus, tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estive nu e me vestistes. Era estrangeiro, desabrigado, sem casa, sem moradia, e me recolhestes. Eu estava enfermo e cuidastes da minha saúde, me visitastes. Eu estava preso por pregar o evangelho e você também me visitou e cuidou de mim. E no próprio capítulo 25 de Mateus, verso 32 ao 46, está escrito: e muitos dirão: Senhor, Yeshua Jesus, quando te vimos com fome, com sede, com frio, desabrigado, estrangeiro, doente, preso, e te servimos? E Yeshua Jesus responde: que coisa linda e maravilhosa! Quando vocês serviram qualquer um desses meus pequeninos irmãos necessitados, pobres e carentes, vocês serviram a mim. Vocês serviram a mim quando serviam aos irmãozinhos necessitados, com fome, carente, desabrigados, com falta de moradia, falta de roupa, falta de saúde. Quando vocês serviam a eles com o seu dízimo e a sua oferta, vocês serviam a mim. Você tem servido Yeshua Jesus? Ou você tem servido o homem? Ou você tem servido o sistema religioso? Ou você tem servido o cofre da sua igreja? Ou você tem servido de cobaia? Ou você tem servido de fonte de renda para pagar cachê de cantores, pregadores e líderes religiosos, mercenários e cães gulosos que só pensam neles e mais ninguém? Você tem a opção e o dever de fazer a escolha certa hoje. Servir Yeshua Jesus, que é servir os irmãozinhos e as irmãzinhas dele com o seu dízimo e oferta. Por quê? Porque foi ele que morreu por você no Calvário. Foi ele que sofreu, foi ele que foi cuspido, foi ele que foi crucificado, as mãos furadas, os pés, a cabeça perfurada por centenas de espinhos. Você já foi perfurado com um espinho na mão, no dedo? Quase chorou, não foi? Quase chorou. Yeshua Jesus foi perfurado na cabeça com centenas de espinhos pontiagudos com força. Ai de
todos os que servirem ao homem, a Satanás, ao sistema religioso, e deixarem de servir Yeshua, Jesus, que é, como ele falou, servir os irmãozinhos e as irmãzinhas dele, necessitada, com fome, com sede, com frio, com calor, seja qual for a necessidade dele e dela aqui na terra, ouvirão da voz desse mesmo Yeshua Jesus que deixaram de servir, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, a resplandecente estrela da manhã, o sol da justiça, a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida, ouvirão da boca dele: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para Satanás, o inferno e os seus anjos, porque eu não vos conheço. Vocês não me serviam, vocês serviam a si mesmos, serviam a homens, a sistemas religiosos de 100 anos, de 50 anos, que tinham locais de reunião arquitetônicos, com banco estofado, aparelhos de som caro, banda, orquestra, sinfônica, doutores em teologia, PhD, cantores mercenários, pregadores, líderes, cães gulosos. Nunca me serviram. Serviram a si próprio, a Satanás e aos homens, aos falsos profetas. É a eles que vocês serviram. Se reuniam para cantar, para orar, egoístas, só pensavam em si mesmo, nunca ajudaram o necessitado da igreja, desprezavam, nunca serviram a mim. Para longe de mim, ele vai falar, e será tarde demais. E você tem a escolha hoje de servir a Yeshua Jesus como ele manda e condenar esse sistema religioso e todos esses líderes, pastores, pregadores, cantores que ensinam a servir Yeshua Jesus do jeito de Mamon, de Satanás. Esse sistema religioso ensina as pessoas a servir Yeshua Jesus sustentando o luxo e a ganância e a avareza deles. Eles não ensinam você a servir Yeshua Jesus como ele mandou servir os pequeninos da igreja, pegar o pobre, o necessitado, o carente, o oprimido, o injustiçado e gastar todo o dinheiro do dízimo e oferta da igreja com essa gente, construir casas, reformar, dar comida, dar bebida, dar roupa. É isso que Yeshua Jesus falou. E ai de quem não fazer isso, ouvirá da boca dele: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno. Não te conheço. Tive fome, não me deu de comer, tive sede, não me deu de beber, tive nu, não me vestiste, estive estrangeiro, sem moradia, não me abrigaste, estive doente e preso, nunca me visitaram para cuidar de mim. Vocês cuidavam dos pregadores mercenários, dos cantores mercenários e dos líderes mercenários, de mim, que representa aqui na terra os necessitados? Não! Bodes. João 10, 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas.
e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Queridos, Yeshua Jesus, o bom pastor, está falando com as ovelhas dele. Quem é a ovelha dele vai servir a ele a partir de hoje. E servir a ele é o que ele falou em Mateus 25, 32 ao 46. É servir todos os necessitados, irmãos e irmãs, em qualquer necessidade dele e dela que ele ou ela tenha, em qualquer área da vida dela, comida, bebida, roupa, sapato, moradia, aluguel, água, luz, saúde, com o seu dízimo e a sua oferta. O seu dízimo e oferta é para servir Yeshua Jesus. E Yeshua Jesus, ele falou e deixou bem claro em Mateus 25, 32 ao 46, que quem serve os irmãos e irmãs necessitados, serve a ele. Então, servir a Yeshua Jesus com o dízimo e oferta é servir o necessitado, é correr atrás do necessitado e dividir e gastar o nosso dízimo e oferta com ele. É diferente, né? É o contrário. Na sua empresa religiosa, eles ensinam você servir o cofre da igreja. Ensinam você a colocar o seu dízimo e oferta no cofre, para o líder tirar o dele, para o pregador de fora tirar o dele, para o cantor de fora, e Yeshua Jesus chupando o dedo. Esse é o mesmo sistema religioso que crucificou Yeshua Jesus no passado e está crucificando Yeshua Jesus hoje. Crucificam Yeshua Jesus. Yeshua Jesus é representado pelos carentes, pobres e necessitados da igreja. Crucificam os necessitados da igreja, abandonam, desprezam. É só os grandão, os cantor, os pregadores, os líderes das congregações, dos bairros regionais, estaduais e nacionais, que são alcançados, beneficiados e desfrutam do luxo, na avareza e na ganância, estão milionários com o seu dízimo e oferta, que nunca serviu Yeshua Jesus. Mas a partir de hoje, as ovelhas de Yeshua Jesus estão ouvindo a voz dele, que fala agora por intermédio da minha, porque essas palavras não são minhas, são de Deus, são de Yeshua o Mashiach, Jesus o Messias. Eu estou repetindo as palavras dele de João 10, versículo 11, 12, 13 e 14. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem deu a vida pelas ovelhas? Quem deu a vida pelas ovelhas? Yeshua Jesus, Yeshua Jesus. Verso 12, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Os mercenários, que não são pastores, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo. Que é o lobo? A necessidade, a pobreza, a fome, a miséria, a falta de roupa, a falta de moradia, a necessidade para pagar água, luz, necessidade para cuidar da saúde. Ele deixa as ovelhas, ele vê vir o lobo para devorar a ovelha, a necessidade vai devorar a ovelha, ele deixa a ovelha e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Quantas ovelhas estão sendo atacadas? Quantas ovelhas estão sendo engolidas pelo lobo? Que é o lobo aqui? O lobo representa Satanás e também representa a fome, a miséria, a falta de moradia, a falta de alimento,
a falta de saúde das ovelhas. O mercenário vê o lobo, foge, e o lobo vem, devora as ovelhas e dispersa as ovelhas. Quantas ovelhas estão me ouvindo agora? Que estão dispersadas, estão feridas, foram devoradas pelo lobo da fome, da falta de moradia, foram devoradas pelo lobo da necessidade de alimento, de leite para as crianças, de roupa, de dinheiro para pagar o aluguel, a água, a luz. Estão dispersas, está desiludido. Quantas pessoas eu já atendi que foram devoradas, se dispersaram, mas não se desanime, ovelhas. Ouça a voz do bom pastor. O bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas, ele deu a vida por você, e ele vai dar tudo o que você precisa. Ele deu a vida dele, ele vai te dar comida, vai te dar bebida, roupa, sapato, moradia, vai cuidar da sua saúde, e vai te cobrir com o sangue dele contra todo o inferno, contra todo o mal. Siga ele, saia desses locais mercenários. Essa é a ordem de Yeshua Jesus, o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas. Ele está dizendo: saia desses locais mercenários, empresas religiosas, que quando o lobo vem, a necessidade vem, o mercenário vê vir o lobo, João 10, 12, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo devora e dispersa as ovelhas. Se você ficar nesses locais religiosos, empresas religiosos, quando o lobo chegar até você, ele vai te devorar, ele vai te dispersar, porque o mercenário canguloso vai fugir e deixar você à mercê do lobo, da necessidade, da fome, da falta de moradia, da falta de dinheiro para pagar o aluguel, a água, a luz, falta de dinheiro para cuidar da saúde, vai deixar você, e o lobo da necessidade vai te devorar, vai te dispersar, como já devorou e dispersou a muitos. João 10, 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Não cuidam das ovelhas. É isso que representa o sistema religioso de hoje. Um sistema religioso que só quer sugar as ovelhas que têm lã, e as que não têm lã estão com fome, estão caídas, estão perdidas, estão necessitadas, não têm cuidado nenhum, estão moribundas, estão caídas, estão quase morrendo. A ordem de Yeshua Jesus é para você ouvir a voz do bom pastor e fugir desses locais mercenários e se reunir na sua casa, na sua garagem, na sua sala, na sua cozinha, porque aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Yeshua Jesus, ele falou: ali eu estarei. Você não precisa desses locais religiosos arquitetônicos, com orquestras, com sinfonias, de cânticos organizados, de cadeiras almofadadas, de sons acústicos perfeitos, de tetos forrados com gesso, e pinturas, e grafiatos, e toda essa parafernália que não serve para nada para servir a Yeshua Jesus, quando Yeshua Jesus falou: me servir é servir o necessitado, o aflito, o irmão oprimido, o pobre, o carente, como os apóstolos faziam. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 34 e 35.
Todo o dízimo e oferta que era depositado aos pés dos apóstolos era dividido com todos os necessitados da igreja, de sorte que não havia entre eles necessitado algum. Não havia entre eles necessitado algum. Por quê? Porque o bom pastor, ele era servido na igreja primitiva apostólica. Os apóstolos, eles seguiam o bom pastor, cuidavam das ovelhas, da vida espiritual e da vida física, material. Eles cuidavam da vida espiritual das ovelhas, ensinando, doutrinando com a lei, com os preceitos, com os juízos, os estatutos de Deus, a doutrina de Deus, a santificação, a moral, o pudor, a modéstia, na vida espiritual, para a santificação do espírito. E também cuidavam da vida material das ovelhas, da fome das ovelhas, da falta de moradia das ovelhas, da nudez de roupas físicas das ovelhas, da saúde das ovelhas, como o próprio Yeshua Jesus ordenou em Mateus 25, o bom pastor ordenou em Mateus 25, do verso 32 ao 46, quando vocês dão de comer, beber, vestir e morar para qualquer um desses meus pequeninos irmãos, vocês estão servindo a mim. Vocês estão servindo a mim. A igreja primitiva judaico-apostólica servia Yeshua Jesus. Esta igreja moderna, a sua igreja, a sua empresa religiosa, serve o homem, serve Satanás, serve Mamon, serve o status, serve o nome de pregadores e de cantores e de líderes religiosos que estão milionários com o seu dízimo e oferta, que nunca serviu a Yeshua Jesus. Nunca! O que resta você ouvir de Yeshua Jesus, se você não se arrepender hoje de servir esse sistema, de servir a empresa religiosa, é o que está em Mateus 25, 32 ao 46. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu, Jesus, o bom pastor, Yeshua, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro, desabrigado, sem moradia e não me recolheste, não me deste moradia, abrigo, casa para morar, estive nu e não me vestistes, estive doente e preso e não me visitaste para cuidar de mim. Bodes vão para o inferno. Você tem sido bode ou ovelha? Você tem ouvido a voz do bom pastor ou do mercenário? Faça a sua escolha hoje. Faça a sua escolha hoje. Todos os que serviam a mercenários, todos os que serviam ao sistema de bodes religioso, o sistema de mercenários é esse, que não cuida das ovelhas com o dízimo e as ofertas, só cuida dos líderes, pregadores, cantores e companhia limitada que tem nome. É só eles que têm cuidado. As necessitadas ovelhas não. Esse é o sistema do mercenário. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. João 10, 13. E você deseja sair desse sistema religioso mercenário hoje e passar a servir o bom pastor que deu a vida por você e que vai garantir a sua vida eterna, o seu nome no livro da vida, a proteção dele a você com o sangue do Cordeiro. Nós vamos fazer uma oração aqui agora. E você se arrependerá de cada centavo que você deu nesses locais religiosos mercenários,
que nunca serviu Yeshua Jesus, porque Yeshua Jesus falou que servir a ele é servir o irmão necessitado, e esse sistema religioso mercenário, você nunca viu ele pegar o dízimo e oferta para servir o irmão necessitado. É só dízimo e oferta para pagar cachê de cantor de fora, pregador mercenário de fora, e o salário gordo do pastor, e o resto tem que mandar para a sede para pagar um salário maior para cães gulosos maiores. Eu já ouvi que líderes religiosos de uma igreja centenária no Brasil, uma igreja centenária, né? A primeira foi fundada lá em Belém do Pará, né? Por Gonavingre. Essa igreja, eu já ouvi que o salário de pastores regionais é de 30 mil a 70 mil reais. 30 mil a 70 mil reais, fora o que esse líder religioso ganhava lá como deputado federal ou estadual. Ganhava como deputado federal, ou ganha ainda, não sei, também não quero saber, e mais o salário da igreja, da empresa religiosa. E você nunca viu servir a Yeshua Jesus, mas hoje você quer, você clama, seu coração clama por servir o Salvador e Yeshua Jesus, que você canta nas canções, você canta nos louvores, que você usa para fazer as orações a Deus o Pai. Você quer servir Yeshua Jesus, você quer servir o bom pastor, você quer ser ovelha dele, você não quer ser bode, você não quer ser amaldiçoado, você não quer ser chamado de maldito, você não quer ouvir, vá para o fogo do inferno, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, estive estrangeiro sem moradia e não me abrigaste, estive doente e preso e nunca me visitaste para cuidar de mim com o seu dízimo e oferta. Você quer ser uma ovelha do bom pastor, você quer condenar, amaldiçoar e contar para todos que você saiu do sistema do mercenário, que não tem cuidado pelas ovelhas, porque é mercenário, eles fogem de ajudar, de cuidar da vida espiritual e da vida material das ovelhas. Não é o sistema do bom pastor que morreu por mim no Calvário. Eu não quero mais esse sistema. Eu abomino, eu amaldiçoo, eu rejeito, eu denuncio esse sistema, como Yeshua Jesus denunciou, e por denunciar o sistema religioso, o sistema que fazia da casa de oração, o templo de Salomão, um covil, esconderijo de ladrões e salteadores. Foi esse sistema que matou Yeshua Jesus, crucificou, e esse sistema, 2000 anos depois, está vivo. É a sua igreja, é a sua empresa religiosa que crucifica Yeshua Jesus quando não dão de comer, não dão de beber, não dão de vestir, morar e nem cuidar da saúde de todos os irmãos necessitados com o dinheiro do dízimo e da oferta. Não, 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 não. O dízimo e a oferta é só para os grandões, os pregadores, os cantores de fora, para investir na beleza exterior de locais de reunião, texturas, bancos, catedrais, sons, festividades, congressos. Não é esse sistema que eu quero, sua alma clama. Seu espírito diz: eu quero servir Yeshua Jesus que morreu por mim na cruz do Calvário. Eu quero servir Yeshua Jesus que foi crucificado, sofreu, padeceu, cuspido no rosto por mim. Esses mercenários, eles andam no luxo, eles andam na ganância, na ostentação, acumulam. Eu não quero esse sistema de mercenários, eu quero o sistema do bom pastor, que manda dividir o meu dízimo e oferta com todos os irmãos e irmãs necessitados, que manda eu santificar a minha alma obedecendo os mandamentos de Deus, os estatutos, os juízos,
a doutrina verdadeira, judaico-apostólica, dos profetas, dos apóstolos e do próprio Yeshua Jesus, o Salvador e Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É momento de denunciar, abandonar esse sistema religioso através desta oração e fazer uma aliança com Deus hoje, dizendo: Deus, eu saio do sistema religioso mercenário que não te serve, que não serve teu filho Yeshua Jesus, mas serve a elite, serve pregadores, cantores, líderes de empresas religiosas, chamados e conhecidos, vulgo pastores, bispos, apóstolos, missionários. E eu denuncio, eu rejeito, eu amaldiçoo, como o Senhor amaldiçoou em Mateus 25, verso 32 ao 46, e declaro que não faço parte desse sistema. Declaro que a partir de hoje viverei para denunciar, para condenar e para alertar a todos para saírem desse sistema religioso babilônico, mercenário, mamônico e laodiceiano. E por onde eu passar, em casa, no emprego, na rua, entre os amigos, as famílias, os parentes, falarei desse sistema mercenário condenado. Convidarei todos para saírem de lá. Como eu saio agora? Dobre o seu joelho, ovelhas do bom pastor. Todos os bodes que serviam o sistema mercenário e hoje se convertem a ovelhas. Dobrem seus joelhos e façam esta oração de arrependimento, passando a servir Yeshua Jesus hoje, passando a ser ovelha dele, passando a servir ele, com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito e com o seu dízimo e oferta. Servir a ele, com o seu corpo, com a sua alma e o seu espírito, é ser santo, é obedecer os mandamentos de Deus. Não matar, não adulterar, não prostituir, não mentir, não roubar, não cobiçar, não invejar, e servir a ele com o seu dízimo e oferta, servir a Yeshua Jesus com o seu dízimo e oferta, servir a Deus com o seu dízimo e oferta, é o que Yeshua Jesus falou e ponto final. E ele falou: aquele que serve meus pequeninos irmãos e irmãs, servem a mim, servem a mim, servem a mim, quando servem os meus pequeninos irmãos. Só há uma maneira de servir Yeshua Jesus,